Oi, gente. Tô aqui fazendo uma live. Nós estávamos fazendo no perfil do Alexander Marcelos e houve um problema, então eu vou estar fazendo por aqui, tá? Tô chamando aqui o Alexander Marcelos. Pronto, acho que agora consegui. O Instagram estava me bloqueando. Eu era uma bloqueada no Instagram. Oi, Agora Tânia, como é que você está? tudo bem, eu tô rindo que eu era uma bloqueada no Instagram. Ó, eu acho que é pegadinha do Instagram do seu perfil com o meu, viu? Eu acho que Olha que chato. ele queria ter feito isso só para aparecer no seu perfil, você por cima e eu por baixo. Isso é de propósito, hein? Olha, cara, eu falei, Jesus do céu, ainda bem que eu não fico Que estressada, legal que sabia? deu Senão eu já certo. ia ficar nervosa. Não, não tem nervoso, não. É, que bom que deu certo, porque eu passei por isso há uns bons meses atrás e eu não tive essa ideia. Na verdade, eu acho que eu tive a ideia de ir no perfil da outra pessoa, mas mesmo assim foi recusado. Então fica até a dica para quem estiver assistindo a gente, que quando recusar, você pede para outra pessoa ser anfitriã. Porque aí no nosso caso hoje deu certo. Mas lá atrás, quando eu fiz, foi no meio de 2019, não tinha dado certo mesmo tendo feito isso, acredita? Ah, eu acredito. Olha, tá entrando um monte de gente bacana, pessoal da É, eu Sodexo, né? vou mandar, Sodexo, que a gente trabalhou juntos, né? A Feira, a Rose, um monte de gente bacana. Obrigada por estar prestigiando a gente aqui, né? Então vamos lá. sim, vamos sim. Tânia, Ó, se a apresenta, Rotule certo. Eu tô vendo aqui é a todo mundo que entrou. Pri, é minha Bom, a esposa, a Pri, né? Tulicer. Eu sei, a Pri eu não conheço, mas fico feliz. Isso, falei para elas agora. O que eu falei assim foi um viés inconsciente de tê-las comigo sempre, né? Bom, Claro, claro. meu nome é Tânia Malosso. Eu sou nutricionista, né, de formação. Eu venho da área corporativa, né? Na realidade, eu construí toda a minha carreira na área corporativa. Eu trabalhei 6 meses na área hospitalar. Eu me formei achando que ia trabalhar na área hospitalar, né? Mas aí eu trabalhei 6 meses, não era minha pegada, fui para a área corporativa. Trabalhei lá 25 anos, basicamente foram 30 anos realmente de área corporativa, né? Como você fala décadas e décadas, parece que eu tenho 152 anos, mas eu não tenho, tá? Comecei 3 novinha. décadas. É. 3 décadas, E né, Tânia? é verdade. E assim, hoje eu fiz uma transição de carreira há 7 anos já. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de pessoas, né? Então, hoje eu faço desenvolvimento de pessoas para os negócios. Então, eu trabalho liderança, trabalho equipe de vendas, né? E me apaixonei por essa área de desenvolvimento e estou curtindo, estou desenvolvendo um trabalho. Tem uma pequena empresa, obviamente, né? E faço isso, faço vendas, faço liderança, os focos principais do meu negócio. E, Tânia, 3 décadas é bastante experiência. E me diga uma coisa, por que você acha que as pessoas têm medo de vender? Hum, eu acho que porque elas não sabem, elas não têm essa habilidade. Eu vou dizer até que eu acho que elas não têm a consciência da habilidade. Porque se você for pensar, a gente vende a vida toda. Em qualquer situação, não é porque você não está escrito vendedor no seu cargo, porque você não está ligado diretamente à área de vendas numa empresa, que você não é vendedor, né? Você vende ideia, você vende projeto, você vende contexto na sua família, né? Então eu brinco, você casou? Então você conseguiu também se vender como marca pessoal, né? Tudo bem, tem amor, tem tudo isso, mas no primeiro momento ficou a primeira impressão, você vendeu sua primeira impressão, tá? Então, eu acho que é uma habilidade que muitas pessoas acham que não tem, mas eu acho que isso é meio que uma crença, tá? Limitante das pessoas. Porque quando você aprende, né? É um processo de aprendizado e você aprende, você vai fazendo. Eu nunca tinha vendido nada na minha vida. Quando
quando o Bruno, era o cara que me falou, olha, você tem um super talento comercial, que era o profissional da Sodexo. Falei, cara, você tá louco, eu nunca vendi nada, eu sempre comprei, sempre fui técnica, eu nunca vendi, nem nunca vendi um grampo, não vai dar certo esse negócio. Então, depois eu fui aprendendo, fui pegando a manha, sabe? Eu acho que todo dia é um dia, você tem que ficar, tipo, se especializando, melhorando. E também, eu acho que há um viés inconsciente das pessoas, porque há anos atrás eu acho que a venda era uma venda mais insistente, né? Você fazia de uma outra forma, hoje você entrega a solução, você faz uma venda muito mais diretiva, né? Eu diria até humanizada. Tanto é que quando a gente recebe ligação de call center, que é uma fala que parece inteligência artificial, você não quer receber, né? Você desliga. Eu morro de dó. Mas às vezes a pessoa liga 8 horas da noite. Eu atendo, eu falo, olha, você desculpa, o horário é inadequado para você me vender qualquer coisa. Nesse momento, eu vou falar não antes de você falar para mim. Então, você também tem que ter um pouco de feeling, né? Você concorda? Eu não sei onde está a estratégia do call center, porque você chega morto de casa, com 40 graus o dia, o cara se vai falar para ele comprar uma internet que não funciona durante o dia, você não quer aumentar a sua internet? Eu falo, cara, a minha internet não funciona, tem 200 megas, você quer o quê? Não é? Então são coisas, isso é óbvio, mas as pessoas, se você for ver, elas não pensam nesse contexto. E nessa questão do tornar consciente que todos nós somos vendedores, como é que um nutricionista, como é que um profissional da área de alimentação conseguiria no seu dia a dia tornar cada vez mais consciente que ele é um excelente vendedor? Porque ele trabalha com saúde, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de saúde. Como é que se torna consciente isso? Bom, eu acho que torna consciente para você desenvolver, vamos dizer, habilidade de vendas. Primeira coisa, entenda o seu cliente, né? Então, qual é a dor do seu cliente que todo mundo fala em qualquer área, você pode ver. Área digital, área física, qual é a dor do cliente, qual é a dor do cliente? A dor do cliente nada mais é do que a necessidade implícita que ele tem sobre aquele produto, aquela solução que você vai entregar. Então, tem as necessidades explícitas, que são aquelas que ele fala para você, que ele verbaliza para você. As necessidades implícitas, ele não verbaliza. Você tem que descobrir. Então, nutricionista, enquanto nutricionista, quando eu ia vender, então o cliente queria comprar filé mignon, tá? Eu quero, qual cardápio o senhor gostaria? Eu gostaria do cardápio com filé mignon, com as coisas mais valorosas possíveis, tá? Beleza, bacana. Quanto o senhor tem de budget? Eu tenho R$5. Mas com R$5 não dá para o senhor ter o filé mignon. Mas dá para, um exemplo, né? Hoje não tem uma refeição com R$5, obviamente. Vamos lá, jogar R$20, R$30, para ficar mais próximo aí, né? Você não faz isso, né, com valores que é o que ele imagina. Não existe milagre, existem soluções, tá? Olha, eu posso fazer um cardápio padrão. Quantas refeições o senhor tem? Eu tenho 5.000 refeições. Tem um pessoal que é chão de fábrica, tem um pessoal que é administrativo, eu faço tudo igual para todos, beleza, não tem diferenciação. Tá bom, então eu posso fazer um padrão médio bacana, que ficaria dentro do que ele está querendo, por exemplo, e posso colocar plus, onde as pessoas participam com um pequeno valor. Aí ela pode comer o filé mignon. Então eu levo uma solução para esse cara. Então eu acho que passa por isso, você entender um pouquinho o que ele quer e você construir uma solução que seja dentro do que ele pode pagar. Muitas vezes ele vai falar para você o que ele quer, mas você vai vender para ele o que ele pode comprar e o que vai ser bom para ele. Porque muitas vezes ele viaja, fala umas coisas que não tem nexo em qualquer área. Na área que eu trabalho hoje, que não é mais alimentação. Às vezes vem solicitações que você vê que não é o que a pessoa está precisando naquele momento. Então, o que ela precisa? O que ela pode desembolsar e o que vai atender? Porque a venda na alimentação, você faz uma venda B2B e depois você vai entregar uma venda B2C. Você não entrega para o cara que comprou. Muitas vezes o gosto é pessoal dele.
Então, você tem que ter todo esse contexto, tá? Entender quem é o cliente final, entender quem é o que compra, né? Porque às vezes você tem um comprador que está comprando, negocia o preço com você, depois você tem o influenciador, que pode ser área de recursos humanos ou outras áreas administrativas, e aí você tem o consumidor. Muitas vezes o cara quer uma coisa que não é o gosto do consumidor, que não atende a maioria das pessoas, tá? Então, você também tem que trabalhar com macro, porque são volumes, certo? E hoje, na pandemia, eu acho que isso mudou muito mais ainda. Você teve que reduzir ofertas alimentares por conta da pandemia. Então, às vezes acho até, eu não estou mais nessa área, mas eu fiz coach de diretores de empresas de alimentação que eles me falavam que eles tinham que educar o cliente, que ele não iria ter um self-service do jeito que ele estava tendo, que não dava para pôr a mão, que tinha, sabe, contextos que hoje é diferente o protocolo. Nós estamos numa pandemia. Por mais que eu sinta que parece que eu estou dentro de casa e todo mundo está para fora, né? Oi, pode falar. Você falou duas palavras novas, para quem é da área de vendas é bem comum, mas explica para a audiência, Tânia, o que é B2B e B2C. B2B seria business to business. Então, você está falando com o profissional que te chamou. Então, pode ser um comprador, para quem vende alimentação. Nós estamos pensando alimentação, serviços, área de alimentação, pode ser até produto, né? Vamos supor engenheiros de alimentos que estejam aqui, que façam venda de produto, tá? Então, seria gerente de compras ou compradores, pessoal de recursos humanos administrativo, quem faz esse contato, tá? Quem tem, vamos dizer, os dados, né, do que é o serviço que ele quer, porque nós vendemos serviço na área de alimentação, enquanto nutricionistas de grandes empresas ou pequenas empresas de alimentação. Você vende uma solução. O B2C é o consumidor final. É o profissional daquela empresa que consome aquela alimentação. Então, ele está lá, ele consome essa alimentação, né? Ele é o consumidor final. Então, são perfis diferentes de clientes. E você passa por esses dois tipos de clientes. Então, me diz uma coisa, ó, a Márcia está aqui conosco, falando que adora ouvir você. O Léo, que é um amigo meu, entrou na Lúcia, tem bastante gente aqui. A gente está entre amigos. É bom que pode falar coisas sem se preocupar com o que vão pensar, né? Isso é muito legal. Mas me diga uma coisa, tem algum para a gente conseguir perceber a dor, seja do empresário, que é o B2B, ou do consumidor, do cliente, no caso? Tem alguma dica que você possa dar? Porque sempre a gente se preocupa em entender o que aquela pessoa precisa, e aí ela tem uma dor. Como é que eu consigo tornar isso consciente, de que aquele meu cliente tem tal dor? Qual sugestão você dá para um profissional que vai fazer uma consultoria, ou vai fazer, por exemplo, um rótulo para uma padaria, para um supermercado? Como é que ele consegue perceber essa dor dessa pessoa? Olha, o que eu fazia? Qual era o meu processo, tá? Então, o cliente me chamou, pode ser, vamos supor, para rótulo ou para serviços, tá? Eu ia procurar conhecê-lo antes de falar com ele. Então, eu ia ler o site dele, eu ia ler a missão dele, se ele tiver plano estratégico, plano básico da empresa dele, ou coisas que, por exemplo, vamos supor que seja um supermercado, ele não vai publicar o plano estratégico, às vezes ele nem tem, mas ele faz rótulo. Então, vamos lá. Que perfil de público que ele atende, tá? Eu já ia mais ou menos com o desenho na minha cabeça de quem era aquele cliente. E eu fazia um checklist de perguntas, tá? Porque se você quer insumo para você fazer uma solução, você precisa ter um desenho de algumas perguntas importantes. Então, por exemplo, na área de alimentação, quantos funcionários tem, o horário da alimentação, então são 3 turnos, tá? Quanto de mulheres, qual a faixa etária que você tem, né? Qual é hoje o que você oferece? Ofereço isso, isso, isso. Quais são os problemas que você tem atualmente? O que eu estou aqui para resolver o seu problema, concorda? Então eu preciso entender quais são esses problemas.
O que você gostaria de resolver com a minha solução? Então, me lista os problemas que você tem, porque às vezes a pessoa não sabe. Então, tá, Não. que reclamação você tem? Que tipo de reclamação você tem? Como é a alimentação, por exemplo, em 3 turnos? Onde estão as maiores reclamações? Tá? No primeiro, no segundo, no terceiro? Eu ia detalhando, tá? Por exemplo, você está falando de rótulo, então eu ia querer entender para que perfil de público, o que você quer colocar, existe uma norma, né, de rotulagem. Então, eu ia entender qual é a necessidade que às vezes ele não me fala através de perguntas, porque ele não sabe te falar de bate-pronto. Tem gente que sabe, tá? Tem gente que te dá a rotinha quase pronta. Tem gente que você chega e te dá um book. Olha, o book está aqui, em cima disso você faz mais perguntas, né? Para ter mais insumos, tá? Conta um pouquinho, Tânia, de alguma não, várias, né, experiências exitosas que você estava para apresentar uma solução, apresentar a venda, e você conseguiu fidelizar esse cliente, ele conseguiu ficar com você durante vários anos. Porque, tecnicamente, vender é fácil. Agora, manter essa pessoa cliente sua durante muitos anos é um grande desafio, né? Qualquer pessoa Sim. consegue trazer uma... Por exemplo, as pessoas acham que não sabem vender, mas quando você pega o telefone, liga para um amigo e fala, nossa, você viu aquele filme do Netflix? Você está vendendo a sua ideia. Se o seu amigo, na hora que assistir aquele filme, o filme for horrível, a segunda vez que você for ligar, ele não vai nem querer saber da sua opção. Agora, se o filme for maravilhoso do Netflix, ele vai falar, cara, ele vai ligar para você e falar, cara, me dá outra dica. Eu estou aqui no final de semana, aquele filme foi maravilhoso. Me fala um filme que você gostou. Então, traz um pouquinho nessa grande experiência que você tem, alguém que você vendeu algo e fidelizou essa pessoa durante muitos anos. O que você usou? Como é que foi? Olha, assim, na Sodexo é um conjunto, tá? Eu vou falar a verdade, falar a empresa, tudo, porque eu não vou mentir, as pessoas sabem e vambora, né? Não vou fazer propaganda também, mas vamos lá. Lá era assim, ó, você vendia e quem fazia o pós-venda era a operação. Então, a primeira coisa para ter sucesso, tá? Que eu sempre trabalhei nas minhas gestões operacionais ou comerciais, era a equipe estar entrosada. Tá? Eu vendo, você entrega, e quando eu estou vendendo, você está comigo. Né? Para a gente fazer um trabalho bacana. Porque muitas vezes você pode ver, você compra um ar-condicionado, você compra um ar-condicionado de uma pessoa super fera. Vem entregar, não é a mesma coisa. Tá? Ela prometeu um monte de coisa, chegou aqui, o cara nem sabe o que ela prometeu. Tá? Porque não tem um processo, né, de acompanhamento. Então, a gente acabava, nós desenvolvemos um processo. Era maravilhoso? Não, mas era um processo que funcionava. Então, vendas que foram legais. Lá a gente tinha uma fidelização muito grande. Tá? Por exemplo, vou te falar uma venda que eu fiz que foi muito impactante para mim. Foi no meu começo de carreira como vendedora. Tá? Eu vendi uma cerâmica em pedreira, tá? Que fazia isoladores elétricos. Tá? E essa cerâmica, ela dava a carne e as pessoas levavam arroz e feijão. E ela dava a carne em bacias de alumínio, tá? Não era nada anti-higiênico, era bem limpinho, mas era uma coisa que eu nunca tinha visto. Você levava, o operador levava arroz, feijão, salada, o que ele quisesse, na maioria das vezes era só arroz, feijão, e ela oferecia a carne e uma sobremesa, uma laranja, mas uma frutinha simples, tá? E quando eu fui fazer a venda, montar o restaurante, que eles não tinham, era um barracão que eles faziam isso, tá? A gente montou o restaurante, quando inaugurou, eu sempre acompanhei as inaugurações, eu fiquei junto com a produção para ver se estava tudo bem. Tem coisa que não funciona, que você vendeu e não é bem aquilo que foi. O cara não te falou tudo que era para que ia acontecer, porque ele também não sabia. Sabe? As coisas, serviços, você trabalha com várias especificidades. E a população vinha agradecer. Eu chorei, eu fiquei emocionada. Por quê? Porque eles não tinham, né, alimentação de uma forma industrial, vamos dizer assim, que a empresa estava agora fazendo isso, eles traziam as marmitinhas tudo sem nada, recebiam a misturinha, que era uma misturinha até bacaninha, tá? Mas eles estavam tendo tudo, então para eles era maravilhoso, tá? Então foi uma experiência muito interessante.
Uma outra experiência, antes até de eu ir da época que eu fui na multinacional, que eu trabalhei na Rod, depois eu trabalhei um pouquinho numa outra empresa, a São Paulo Alpargatas. Essa empresa não tinha restaurante. E nós montamos o restaurante, foi o meu primeiro projeto corporativo na minha vida. Eu não sabia montar nada, eu tinha 23 anos de idade. E eu fui montar um restaurante para 5.000 pessoas, que não tinha restaurante. E essas pessoas, em Mojimirim, elas, quando foi a inauguração, também fiquei lá vendo, observando, tudo. Pegava tudo colher. E eu falei, gente, acho que eles não estão vendo o garfo e a faca. E eu avisava as pessoas, tinha bastante idoso, sabe, na produção. E eram 4.000 ou 5.000, não me lembro, era um volume absurdo. O cara veio e me chamou do lado, falou, Tânia, não fica oferecendo garfo e faca. Eles não sabem, eles comem de colher, porque eles comeram marmita a vida inteira. Então eles não comem com garfo. Tá? Então foram situações, então isso me deu muito empoderamento de que fazer um trabalho na área de alimentação e oferecer um trabalho bacana, você ajuda um monte de gente em várias condições de vida, tá? E depois no futuro, quando eu fui desenvolvendo mais, eu acho que o que me deu mais prazer foi fazer contratos diferenciados, foi ousar na criatividade para a gente, junto com a equipe, nunca fiz nada sozinha, a equipe participou muito, e assim, a gente bolar coisas que não eram tão usuais ainda na área de alimentação coletiva, né? Fazer um restaurante para bancos, onde a gente se inspirou muito no Badebec, em São Paulo. Então, eu levei a equipe para olhar todo o contexto e adaptar aquele contexto para um restaurante de coletividade, onde você tinha um preço limitador, você tinha várias coisas que nós tínhamos que analisar. Tinha os outros KPIs, vamos dizer assim, né? Então você tinha que dar lucro, você não podia... Era um restaurante quilo que você não podia reaproveitar nada, então tudo isso conta, né? Então, como que você vai fazer aquilo numa multinacional que visa, né, ter todo um baixo, vamos dizer, resíduo? Várias coisas. Tinham várias dificuldades. Então, você vai desenvolvendo a solução. É fácil? Não é fácil. Às vezes, a venda interna é mais difícil do que a venda externa. Porque é difícil a mudança, né? Então, as pessoas virar a chave, virar o mindset... Então, isso eu sempre gostei, de quebrar paradigmas que as pessoas acreditavam. Claro, tem uma curva de aprendizado, não é no primeiro mês que tudo isso vai dar certo, né? Mas acho que foi bacana, porque eu sei que ficou muitos anos esses contratos, né, na empresa, e assim a fidelização era muito, muito grande na época. Hoje eu não sei, eu não fico o tempo todo vendo tudo isso, né? Mas... acredito que os contratos ficaram muitos anos. Eu sei que ficou pelo menos uns 7, 8 anos. Hoje eu não sei, tá? Então isso me motivava a vender o diferente, entendeu? Você falou uma palavra que essa eu não conheço, vou pedir para você me ensinar. Você falou Badebec. Vamos lá para São Paulo para conhecer o Badebec. O que é isso? Hoje eu nem sei se existe. Era um restaurante que era um selfie bacana, mas ele era um restaurante elitizado. Tá? Que tinha um ticket médio alto de um shopping, acho que era um shopping Morumbi, não me lembro agora. E eu gostei do contexto, então eu queria criar um restaurante com aquele clima porque o pessoal bancário, ele pode sair, ele pode comer em outros lugares, você tem que fidelizar, você tinha que fazer um negócio diferente. Ele gostava de comer a voucher, ele saía para comer no Batebec, para sair em outros lugares. Os shoppings levam perua, né? Nos grandes centros bancários em São Paulo. E eu precisava concorrer com esses caras. Eram os concorrentes. Então, eu fui ver os concorrentes e usei um deles, que eu achei bacana, para a gente modelar, mas modelar no contexto de fazer o que era possível dentro de um processo de qualidade. Porque existia um processo de qualidade rígido. Eu não posso reaproveitar nada, eu tenho que ter um histórico muito bom de número, porque quando você faz com voucher, o cara entra se ele quiser, né? É muito mais desafiador do que você ter lá 1.000 funcionários, ter um restaurante, ele tem que entrar de qualquer jeito. Se ele não quiser, ele tem que não comer, porque às vezes não tem nem lugar para ele comer, trazer marmita, é proibido, então ele tem que comer lá, entendeu?
Nesse caso, não, ele podia sair. Então, era desafiador você concorrer com essas opções, né? E com esses chefes, porque nesses restaurantes tem chefes diferenciados e tudo. E nós tínhamos também os nossos chefes que eles também bolavam, eles iam junto nas ideias, criando coisas que eram possíveis fazer. Você não copiava o cara, você olhava aquela ideia, tá? E fazia uma modelagem, né? O que é modelar? Você não vai fazer igualzinho, você vai pegar aquela ideia e vai fazer, vamos dizer, o desenvolvimento daquela ideia do jeito que dá para você fazer no contexto que a tua empresa tem, de processo de qualidade, de contratação de perfil de mão de obra e tudo isso, né? Legal. Tânia, tem uma história que você contou para mim por telefone, acho que você contou até numa live sua, que eu achei muito rica, que foi a experiência de uma pizzaria que está vendendo ainda mais agora na crise. Você Tá, lembra? lembro. Você fala a pizzaria que é Dark Kitchens, né? Isso, isso. Conta pra É. gente as suas experiências. Então, essa experiência, não fui eu que fiz, nada disso, tá? Como eu sou interessada no assunto, eu vi uma experiência no interior de São Paulo. A pizzaria, o que é Dark Kitchens? Dark Kitchens são aquelas pizzarias que só fazem delivery. Isso já existia antes, concorda? Já existia em vários locais. Aqui no meu bairro tem uma pizzaria desse tipo, ela só entrega, você não vai lá comer. Tá? Essa pizzaria, na época da pandemia, estava programada para delivery, beleza. Só que abriu um monte de pizzaria próxima. Ela tinha que se diferenciar. Então, esse é um ponto importante quando você vai criar uma solução. Onde está o seu diferencial? Então, você vai vender o serviço? Qual é o seu diferencial? O que você faz diferente dos seus concorrentes? Né? Então, o cara, qual a ideia dele? Que eu achei muito legal, ele aumentou muito o faturamento. Ele começou a vender os kits para as pessoas fazerem a pizza em casa. Ele vendia a pizza pronta, só que ele não assava a pizza, tá? E, por exemplo, ele punha os insumos de cada sabor separadamente, que a pessoa podia, junto com a família, porque nós estávamos todos trancados em casa no começo da pandemia, ter uma experiência. Então, o que ele fez? Ele promoveu a experiência do cliente, né? Então, com isso, facilitou muito e ele se diferenciou e ele começou a vender pra caramba, porque você, com 2 filhos em casa, fazendo homeschooling, seu marido trabalhando em home office, você trabalhando em home office, você trabalhando, fazendo comida, né? Porque a gente não cozinhava. Agora a gente cozinha 3 vezes por dia, porque a família quer comer. Você comia na rua, outro comia na escola. Olha a diferença. Aí não, vem uma pizza bacaninha. Oh, vamos fazer pizza, o que você quer? Bota. Aí você tem tudo já cortadinho, tudo arrumadinho, você faz a experiência. Então, e ele aumentou pra caramba o faturamento dele. Pô, uma ideia simples, né? Então, na realidade, a inovação é simples, é que a gente complica, né? A gente vai complicando a vida para achar que aquilo é contextual, né? Mas você pode ver, as inovações são tão coisas, detalhes assim que você fala, nossa, por que eu não tive essa ideia, né? E como é que o profissional que trabalha com esses serviços, Tânia, principalmente serviços, né, rotulagem ou cardápios, ele consegue desenvolver essa simplicidade? Que muitas vezes a gente pensa em tanta tecnologia, né? Ah, tem o cardápio eletrônico que você pede, o QR Code, o PicPay, o PayPal. Mas como é que eu consigo trazer soluções simples? Como é que um profissional consegue desenvolver essa habilidade de simplificar uma venda, de simplificar a vida daquele empresário que ele está atendendo? Bom, primeiro eu acho que ele tem que desenvolver um pouco a habilidade e estar, vamos, disponível para vender, tá? Porque eu tenho uma frase que eu falo para meus clientes e eu vou falar para você: só se transforma quem quer ser transformado. Você só vai vender se você tiver disposição de vender, tá? Claro que há processos e há cursos, há tudo para você aprender, há coach de vendas, né? Então, a venda, ela tem alguns passos. Então, você prospecta, que é você entender um pouquinho quais os clientes que seriam bons para mim, você vai lá, faz o contato com o cliente, né? Vou falar basiquinho. Depois você
Faz o contato, marca uma visita. Vai lá, entende as necessidades implícitas, explícitas, né? As dores do cliente, que agora é moda, né? Qual é a dor, qual é a dor, qual é a dor. Beleza, vamos embora. Qual é a dor do cliente, né? Qual é a necessidade implícita? Pensa nisso. Porque é o que ele não fala que importa. O que ele fala, o que as pessoas verbalizam, fica fácil, não fica? Mas é o que ele não fala. Porque a hora que você chegar lá, você fala. Ele muitas vezes, aconteceu isso comigo. Chegava com a proposta e ele falava, não é bem isso. Aí comecei a sacar que você tinha um viés inconsciente aí. O que você quer? Né? Bom, depois disso, você monta a solução. Para ser mais criativo, você pode montar a solução que ele pediu e uma solução que você acha que vai ajudá-lo. Uma solução alternativa. Né? Você pode levar do seu gosto, por exemplo, tá? Mas, claro, de acordo com o que ele pediu, tá? Sem ele ter pedido. Você vai encantar, você fala, poxa, olha, ele já vai falar, nossa, ela pensou em mim. Ela viu isso aqui, eu não tinha percebido. Né? Uma solução que caiba dentro do que ele está pedindo, obviamente. Depois, você vai negociar, tá? E acho que os vendedores têm que treinar cada vez mais para não vender preço. Eu acho que o mercado cai muito a qualidade, porque você começa a querer vender preço, né? Você quer aumentar muito o share. Então, você pode aumentar o share baixando o preço, como o share é o quanto você tem do mercado, né? O quanto você ocupa no mercado. Você pode aumentar essa quantidade de clientes que você tem, com preços mais competitivos, é uma estratégia. Você pode comprar empresas, você pode fazer de outras formas. Mas o que você pode fazer? Vamos supor uma nutricionista que não só venda serviços, que venda o serviço dela, que ela é consultora. Como que ela vai valorizar o serviço dela, vai mostrar que ela é diferente? Então, ela chama Maria e tem a Luísa. O que a Maria e a Luísa têm de diferente para ter preços diferentes? Então, você mostrar a sua proposta de valor, tá? Por que meu coach custa tanto se o coach do outro pode custar metade do meu coach, do meu processo, tá? Então eu tô pouco, me importa aí, não me importa isso. O que me importa é o que eu entrego, o que eu transformo, onde eu tenho valor, né? Onde que eu estou desenvolvendo valor. Por exemplo, quando eu fiz aquela proposta que eu entreguei, que não tinha comida, que era uma misturinha só, aquilo para mim, entendeu? Se você falar para mim, eu teria feito o trabalho até de graça. Porque aquilo me deu claro, eu estou trabalhando para uma empresa, não vou fazer isso. Mas aquilo me deu uma sensação tão grande de dever cumprido, de que, olha, o juramento que eu fiz, eu estou cumprindo, sabe? Eu tô fazendo bem para alguém, né? Porque eu acho que o nutricionista, os profissionais que são ligados à alimentação, a outras áreas, né? Autocuidado, N áreas aí, você faz muito bem para as pessoas quando você entrega valor, né? Então, aí você tem que analisar qual o preço que você pode oferecer dentro de um contexto de concorrência. Óbvio, você também não vai ser tão fora da caixa, mas o que você entrega de diferente? Para não ficar para não ser o arroz com feijão, sabe? Tânia, diz uma coisa para mim. É muito comum na parte de vendas, mas muito mesmo. Eu tive o privilégio de ter contato com mais de 10 mil alunos. Presencialmente, né? A online agora está aumentando também. Mas eu vejo muito, quando eu converso com eles, que eu fico ou um ano inteiro, ou 4 anos, ou às vezes um final de semana todo, sábado e domingo. Então, são muitas horas, em pouco tempo, você acaba percebendo, né, as nuances ali. E é muito comum, Tânia, mas muito comum, as crenças limitantes. A pessoa se sabota antes de começar, seja no aprendizado, seja na venda. O que essa pessoa pode fazer para começar a destruir essas crenças limitantes? O que você sugere? Eu sei que você tem uma formação de desenvolvimento pessoal incrível, você se aprofundou nesse assunto, inclusive com um dos maiores desenvolvedores humanos que existe, que acho que é o Tony Robbins, né? Você participou, não só com ele, mas você tem uma linha de desenvolvimento pessoal gigantesca. O que você acha que pode ajudar a destruir essas crenças limitantes
que as pessoas desenvolvem, porque eu acho que ela não nasce com isso, né? Você é melhor do que ninguém para me explicar para a gente isso. O que que a gente pode fazer? Eu acho assim, você vai lá para mim, eu tenho uma receita que eu limpo crença limitante numa live, eu vou ficar milionária, cara. Então, não é bem assim, tá? Porque você constrói, fala a verdade, você constrói crenças ouvindo pessoas, observando desde o seu início, principalmente na sua infância, não é? Você vê teu pai, tua mãe, a professora, você vê pessoas importantes te dando feedbacks, né? Eles te dão vários feedbacks, diretos e indiretos, e você acaba construindo um pouco do que você acredita. Depois você vai evoluindo com isso e vai na vida adulta, tá? Eu acho que faz muita diferença você avaliar se tudo que você acredita, tá? É real? Tem evidência real? Por exemplo, eu mesma, tá? Eu não curtia muito fazer live, você sabe disso. Aí eu comecei a fazer aos poucos, estou fazendo aos poucos. Eu tenho evidência de que eu não sei fazer? Não. Eu não gosto? Não, eu até gosto. Então, por que eu fico enrolando, procrastinando? Porque eu criei uma memória em algum momento, por alguma coisa, que eu vim com aquela história que é mais fácil fazer o caminho que eu já sei do que eu me expor num caminho que eu não sei, tá? Então, o que facilita? Facilita quando a gente ressignifica a crença. Porque às vezes a crença é lá de trás, é lá da infância, é lá da adolescência, e ela não está mais atual para hoje. Você concorda? Às vezes você acredita numa coisa que alguém te falou em algum momento na tua vida e você vem com aquilo forte, tá? Por exemplo, vamos supor um profissional que não acredita que talvez ele não mereça tudo que ele está tendo, tá? Isso sabota o desenvolvimento, sabota o crescimento, merecimento. Por algum motivo qualquer, que eu não vou discutir aqui agora, ele veio com essa crença de que ele ia estabilizar, que para ele estava bom lá no ponto A, mas ele já está no ponto B e ele quer ir para o C e aquilo está segurando, tá? Então ele tem que ressignificar. Comparado a quê? Eu estou me comparando com outras pessoas. Não, se compara com você. Se compara com você há 5 anos, há 10 anos. Olha o que só olha o seu lado positivo. Mata o crítico, porque a gente tem um crítico interior forte, dá uma paulada nele nesse minuto que você está pensando nisso e só olha o seu lado bom. Tipo, né? A Tânia de 5 anos atrás. Sei lá, 7 anos, eu estava lá na Sodexo, eu estava infeliz naquele momento, mas há 8 anos atrás eu estava super feliz. Depois eu comecei a não ficar mais feliz. Aí eu tive que mudar. Foi uma coisa que você vai falar assim para mim, foi tão planejado assim? O sentimento da mudança não foi planejado. Eu comecei a sentir, eu comecei a perceber, eu comecei a olhar para mim, comecei a sacar meu interior, né? E aí eu comecei a ressignificar. Nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Eu me culpava, tinha vários sentimentos aí nessa brincadeira. Comecei a ressignificar o sentimento para eu poder dar o próximo passo. Então é isso que eu falo para você. Olhar um pouco tudo que você já cresceu. Eu acho que isso te fortalece, né? Porque você não é numa receitinha de bolo que eu vou falar para você, olha, vamos limpar a crença de todo mundo. Não, você tem que trabalhar isso e olhar onde que será que surgiu isso aqui? Porque às vezes você detecta, você lembra até quem te falou. Eu vejo cliente aqui que vem com alguma crença de infância, ele fala, nossa, agora que eu saquei, foi minha avó que falou isso pra mim, cara. E eu acreditei a vida inteira nisso. Sem querer, aquilo foi rolando, entendeu? Porque é o inconsciente. A gente pensa que é o consciente que manda na gente. Mas no fundo, é muito mais o inconsciente. Não sei se eu respondi o que você está querendo. Não respondeu. A intenção dessa live vai despertar as pessoas para venda, né? Tornar consciente que todos nós somos vendedores. Né? Por isso, a provocação, eu não sei vender. Na verdade, o não sei vender já é uma provocação, porque todo mundo se vende a todo momento. A pessoa só não tem consciência disso, como você bem falou. A Márcia falou, nossa, só em outra vida. Nossa, e ela é uma excelente vendedora. Ela é uma pessoa carismática, ela fala o que a pessoa quer ouvir, ela é interessante, ela tem contexto,
Só se transforma quem quer ser transformado. Dela, ela não tem melhor emissor para transmitir essa mensagem, né? Eu sou fã também, ela é muito interessante. Só que também eu acho assim, a gente tem que respeitar o que é bacana para as pessoas. Se você não gosta de vender e você é empresário, tem um negócio, ou você está numa área que você precisa vender, então você precisa ressignificar isso, porque isso vai ser um gap para você. Você concorda? Então, você não precisa vender, vamos supor, você está na área técnica, né? A Márcia está na área técnica. Ela pode terceirizar a venda dela para outro que possa vender mais para ela e ela fazer uma venda mais técnica, do jeito que ela gosta. Tem saída para tudo dentro de um contexto, vamos dizer, profissional. Você não precisa fazer o que você não quer. Mas também não precisa exagerar que você não vende. E também, eu acho que tem uma crença que você falou, uma crença limitante muito grande, que eu encontro bastante nos profissionais que me procuram, que é ser insistente. Achar que para vender precisa insistir, né? Você precisa estar atento, você precisa acompanhar, né? Então, eu diria, outra frase que eu falo muito para os meus clientes: acompanha e conduz. Porque você precisa acompanhar e conduzir a negociação, concorda? Mas você não precisa ser uma pessoa insistente como antigamente tinha e como as pessoas denegriam a imagem do vendedor. Então, hoje você precisa da venda para a gente rolar em qualquer área, você concorda? Então, assim, se você vai trazer vamos dizer, você vai, a Márcia, vamos dizer, eu pegar a Márcia aqui de exemplo. Depois ela vai me xingar. Ela vende muito bem. Como que ela defendeu o doutorado dela? Ela é doutora, pós-doutora, PhD, não sei mais o quê. Então, como é que ela conseguiu todos esses títulos com as bancas, que são bancas exigentes, né? O pessoal cientista que quer analisar no detalhe. Claro, ela foi acompanhada, ela foi fazendo a modelagem do trabalho. Na venda também é assim. Você também vai fazer, a proposta não está bacana. Então, você tem que criar um rapport, um relacionamento, vender, se relacionar com o outro. Quem não gosta de gente vai ter muita dificuldade em vendas. Por que eu falo isso? O não gostar não é o pejorativo. Tem gente que tem um perfil que é mais financeiro, que é mais um perfil que gosta de trabalhar o lado técnico, formulação de produto, por exemplo, fica no laboratório, fica lá trancado o dia inteiro fazendo a formulação, fica naquele microscópio dias, anos e acha lindo, tá? Se você fizer isso comigo, eu morro. Eu me mato depois de um tempo, porque eu preciso de gente para viver. Tem gente que não. Então, a primeira coisa é você entender onde você tem talento. Porque você vai trabalhar onde você tem... Você concorda? O flow da vida é trabalhar com o seu talento. O que você é bom. E você vai adequando. Eu sou nutricionista, eu tenho um consultório. Aí eu tenho que vender também. Como que você gosta de vender? Como que você se posiciona? Como que fica confortável para você no seu estilo? Né? Para você fazer... Oi. Você comentou do talento, né? Desenvolver aquilo que você é bom, mas você acredita que uma pessoa que não é talentosa, ela pode desenvolver a habilidade de algo que ela admire em outra pessoa? Por exemplo, a pessoa não é vendedora, mas ela quer aprender a vender, ela quer desenvolver esse talento. Você acha que é possível uma pessoa buscar isso e conquistar isso? Claro que é possível. Eu nunca fui vendedora. Eu fui área técnica durante anos. Eu nem sabia o que era venda. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir, tá? Claro, você tem que também desenvolver algumas habilidades que você não tem, né? O que eu digo é, se você, por exemplo, não gosta de se expor para vender, como eu fazia, mas você gosta de fazer pesquisa de P&D, tá? Você tá naquele planejamento daqueles novos produtos. Você também vai ter que vender suas ideias, concorda? Vender o produto, para que ele serve, qual é o perfil do público, você também vai fazer uma venda.
Só que você não se expõe tanto quanto eu que vou lá que eu tenho que dar resultado. Que tem um cara lá atrás me cobrando, ó, você tem que vender 300 milhões por ano, tá aqui, tá vendo? Vender com isso, com margem tal, com tanto de investimento, não pode aqui, não pode lá. Auditoria de qualidade, não pode ter toxinfecção alimentar. Então, são várias situações que, vamos dizer, que eu estava exposta a uma pressão muito grande. Não que o cara que faz desenvolvimento não está, mas é uma pressão que talvez eu esteja mais disposta, tá, a passar do que ele. Sim. Ele vai trabalhar a pressão numa administração muito mais, vamos dizer, fina, entendeu? Não sei se eu me fiz clara, né? Fez sim, fez sim. Eu estou aproveitando toda a sua experiência aqui em uma hora. Estou fazendo uma, uma oportunidade para que as pessoas saibam que elas são capazes de vender, independente de acharem que não tem talento, Claro! são capazes de gerar renda em qualquer momento que o Brasil estiver passando, ou o mundo, esteja, infelizmente, com Covid ou não. É totalmente possível. Sim, sim. Bom, você que está no marketing digital, que você está nessa área, você viu quantas pessoas na pandemia surgiram e fazem vendas? Tem coisa bacana e tem coisa que não é bacana. Mas muita gente se expôs a fazer venda, né? A trabalhar e fazer. Ali tem que vender diretamente. Você está vendendo uma solução, Sim, não é? com Então, e tanto certeza. faz você eu acho que tá no mundo online, como você está no presencial. O que precisa é entender um pouco essas fases da venda, fazer bem feito. Hoje tem muita técnica, tem vendas com PNL, que é abordar a pessoa de uma forma mais humanizada, vamos dizer, usando até técnicas de comunicação não violenta, que é uma comunicação muito mais humanizada, tá? Que é tudo isso é metodologia, tá? Tudo metodologia de americano. Sim. Americano Então, é mas muito bom, né? para que a gente possa fazer propaganda, depois me perguntaram se a live fica salva, eu não posso nem responder, porque você está no comando. É Ai, você que tem o socorro, será dom, que eu sei salvar aqui? é Não, vou você que está tentar. no poder aí de A poder hora que salvar ou acaba o não. negócio vem salva, né? Bem, aí está escrito salvar no IGTV, salvar no celular ou excluir. Tem três opções. Você decide o caminho da live. Aí Tá, não salvar no depende de mim. IGTV, né, que você quer. Pode ser. É. Tá E bom. aí as pessoas podem assistir. Acho que foi uma amiga sua que perguntou, se eu não me engano, era a Adriana Spinelli. Ela é Ela uma perguntou. amigona do Rio de Janeiro. Você viu que eu acertei, né? Já conheço até pelo nome quem é seu amigo. E, e aí ela vai salvar, viu, Adriana? Quem estiver assistindo a gente vai ficar salvo. Mas eu quero aproveitar esse minutinho final para fazer para você apresentar, para você falar para a gente essa oportunidade que você está trazendo hoje para nutricionistas ou profissionais que desejam seguir a área corporativa como você fez de forma maestral no Brasil. Fala um pouquinho nesses últimos minutos, o que que você faz, como é que você pega um nutricionista, um profissional que deseja ser um executivo, para ele se tornar um grande vendedor como você foi nesses 30 anos. Bom, eu faço um trabalho de coach profissional, tá? Esse é um modelo onde você vai desenvolver habilidades, né? A pessoa vai definir o que ela quer fazer, tá? E você desenvolve, em cima disso, quais são as competências para ela chegar no que ela quer, tá? Se faz um mapeamento de competências, hoje existem assessments para isso, né? Faço dessa forma. Ou eu faço uma mentoria. Então, você é um gerente de serviços, de alimentação, serviços, outra área, tá? Comercial, e você vem fazer uma mentoria. Mentoria é um pouco diferente, você vai falar o caminho que você fez, né? Eu acho que só pode ser mentor quem já viveu essa experiência, tá? Então eu vou dar os toques a partir da minha experiência, né? E analisando o contexto do outro, obviamente, tá? E eu trabalho várias farmacêuticas, tá? Então, é um outro mercado, é um mercado de varejo, é uma outra praia, né? Então, o que eu faço? Eu uso a metodologia do coaching em si. Nem tudo eu dou pronto, eu quero que a pessoa pense em solução. Por quê? Porque eu acredito
que as pessoas, assim, isso foi uma coisa que fez um diferencial para mim na minha vida profissional, tá? Trabalhar com todos os líderes que eu trabalhei. Eu acredito sempre no lado bom das pessoas, tá? Então, eu sempre acho que, por pior da pessoa que você vai falar para mim, nossa, aquele funcionário que você vai pegar lá é fria. Eu olho para a pessoa e falo, não, esse cara tem uma coisa boa. Eu vou tirar o talento que ele tem. Eu vou ajudar. Então, você mentora e você questiona os pontos que você vê que são gaps de performance, entendeu? E de visão, traz ferramenta. A mentoria você traz ferramenta. Traz ferramenta de gestão, né? Você fala várias coisas, você questiona. Ou usa a ferramenta do cara. Eu uso muito o que ele tem e falo, tá bom, vamos analisar o que você está fazendo aqui? Vamos contextualizar. O que você está querendo? Você quer isso aqui, esse resultado. Tá, você tem isso aqui. O que você vai fazer com isso? Então a pessoa pensa, analisa e a gente discute a melhor solução, tá? E isso tem trazido muito resultado. Então isso é muito bacana. Na realidade, eu sou uma treinadora, né? O coach, o que é? O coach é um cara que leva, né? Ele é um treinador. Eu só levo a pessoa pelo caminho que ela tem o recurso, entendeu? E eu ajudo ela a burilar esse recurso. Então, não sou eu que fico trazendo, vamos dizer, a responsável por todo o resultado do processo. Por isso que funciona. Nós dividimos a parceria. Eu te trago várias coisas, só que se você não for, não vai dar resultado. Né? E Porque no não é caso, treinamento. Oi. se a pessoa quiser procurar você para desenvolver essas habilidades, para ser guiado por um caminho de desenvolvimento de recursos, ele procura você pelo Instagram, por onde ele te procura? Ele pode procurar pelo Instagram, né? @Tânia Malosso, e pelo LinkedIn. A rede que eu sou mais ativa, na realidade, é o LinkedIn. Como eu trabalho corporativo, eu acabo atuando mais no LinkedIn, tá? Então ele pode falar comigo pelo LinkedIn, ou ele pode mandar e-mail para mim, tania.malosso@me.com ou gmail.com. Então pode entrar em contato também comigo. Legal. Tânia, acho que eles vão derrubar a gente. Não vamos dar essa gostinho para o Instagram derrubar a gente, derruba a gente antes. E o que eu tenho que fazer? Agora você tem que me ensinar, né? Você sabe que eu sou muito boa na Não, ferramenta digital. eu vou aproveitar para agradecer você, viu, Tânia, em primeiro lugar, agradecer a todos que estiveram aqui para essa linda apresentação. A Tânia vai deixar Obrigada. gravado no canal dela. Se deixar, eu coloco no meu também, viu, Tânia? Tá bom, obrigada, viu? Imagina. E aí é só apertar o botãozinho encerrar no canto superior direito do seu celular. Vai estar escrito encerrar. Cruzado no meu não tá. Em cima ou Tá? embaixo? Em cima. Não. Não? Não, tá ao vivo. É no esse ao vivo? Não, não. Ele aparece encerrar. Mas se não tiver, ele vai derrubar daqui a pouquinho, porque a gente já está. De qualquer forma, não tem problema. Se você abaixar o ao vivo e fechar, por exemplo, a minha tela, aí você vai conseguir fechar. Pega o xizinho que está aparecendo aí no vídeo, ele vai começar a me fechar e fecha você também. Eu, tipo, remover Entendeu? Alexander Marcelos, é Isso. isso? Você me remove. Isso. Aí depois você remove você. Tá. Removi eu. Agora, como que eu vou gravar aqui? Transmitir ao vivo. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Como que eu vou transmitir agora? Como que eu gravo isso? Ai, onde que eu salvo agora? Meu Deus do céu. Não, não é transmitir ao vivo. Compartilhar foto, não. Ai, Jesus. Não sei salvar a porra da coisa. Ai, Jesus, ai, Jesus. Não sei salvar. Ah, eu vou ver aqui. Texto que deseja encerrar seu vídeo. Encerrar